O meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Ele esteve acompanhando o goleiro Bruno, que é suspeito pela morte da modelo Elisa Samúdio, durante um bom tempo. Sua vida teve altos e baixos. Hoje, ele está escrevendo uma nova história na sua caminhada. E está aqui para contar para nós um pouquinho dessa história. É com muito prazer que eu recebo o advogado Hércio Quaresma. Hércio, boa noite e bem-vindo ao programa. Boa noite, pastor. É um privilégio estar aqui com o senhor. Para mim também é muito bom te receber. Aliás, o que me inspirou a te trazer aqui foi assistir aqui mesmo na TV Rede Super, um programa que eu achei que ficou muito bonito, onde estava você, o Carlos Viana, competente jornalista da Rádio Itatiaia, não é verdade? E também da TV Record. E ele, de uma certa forma, teve uma participação muito grande nessa história que nós vamos conhecer aqui, não é? Alguns, naturalmente, vão conhecer, outros vão revivê-la, porque você já contou parte dela aqui. E eu sei que o que aconteceu na sua vida é o que a gente poderia chamar também de um milagre, não é verdade? Pastor, eu me tratei no campo pessoal, no campo físico, com um dos maiores especialistas do país, que é o Ronaldo Laranjeira, que é PhD em toxicologia em Londres. No plano material também, eu tive a minha esposa, que foi a pedra angular da minha recuperação. E em Cristo eu consegui a superação de um vício que o Ronaldo Laranjeira diz que há duas substâncias na face da terra que são dificílimas de você se ver livre dela. Uma é a heroína, outra é o crack. E eu consegui, graças a Deus, a minha esposa, a ficar livre dessa droga. Nós vamos ver um filme e, naturalmente, eu vou mostrar esse filme com a sua permissão, porque antes, inclusive, de fazê-lo, eu te fiz uma pergunta se não haveria nenhum constrangimento. Em absoluto. Você disse não, mesmo porque ele está aí na rede, está no YouTube, não tem nenhum problema. Mas vamos fazer isso para que você, que está acompanhando o programa, possa entender o porquê da presença de Quaresma aqui no programa de hoje. Ele que esteve por tanto tempo envolvido em casos assim que deram repercussão nacional no campo do direito, no seu exercício da advocacia, de repente é flagrado numa situação totalmente inusitada e, de certa forma, sim, uma contradição, um impacto. Essas imagens, se você não viu, realmente elas são impactantes. Vamos ver um pouquinho desse filme. Hoje, quando você vê essas imagens, o que é que passa pela sua cabeça? Pastor, foi uma chaga que eu tatuei na minha vida e que não vai ser apagada em momento algum da minha história. Eu cheguei a esse processo do Bruno, não foi de forma impune. Eu já havia participado de casos de repercussão internacional, Eldorado dos Carajás, Dorothy Stang, a morte do promotor Francisco Zé Lins do Rego, aqui em Belo Horizonte, onde eu advoguei para um dos acusados. Então, o ápice da minha carreira seria aquele processo. Sou franco em dizer que eu me deixei um pouco seduzir pelas luzes da ribalta. Eu cometi muitos erros ali. Não técnicos, não profissionais, mas pessoais. Quando você diz se deixou seduzir pelas luzes da ribalta, podemos traduzir também, você deixou que a vaidade tomasse conta? Um pecado que aflorou e que foi muito intenso. Houve uma situação de embate com a polícia que eu só me vi na contingência de refutá-lo através da mídia. Então, efetivamente, aconteceu uma situação de embate muito grande com uma autoridade policial. Posteriormente, em juízo, isso se desvaneceu, mas ficou muito emblemática aquela participação inicial. Eu tinha um problema de dependência química já de algum tempo, em que eu me tratava... De algum tempo? Quanto tempo? Aproximadamente 7 anos com o crack. Mas ninguém sabia disso. No ano anterior, em 2009, no final de 2009, salvo engano, 2009, 2008, a minha esposa, numa determinada noite que eu cheguei pela madrugada em casa, ela me deu um encontrão e falou, olha, é hora de você dar um basta, isso está acabando. Ela já sabia? Já, ela tinha ciência disso. Já está na hora de você dar um basta nisso, isso está destruindo com você, está destruindo com a nossa relação, está destruindo com a nossa família. E em razão dela, por isso que eu digo que foi a pedra angular da minha recuperação, foi a Cláudia, eu iniciei um tratamento. Como a sociedade reagiu ao saber que você corajosamente se antecipou aos fatos, sabendo que aquele vídeo ia sair e chamou a mídia e disse, olha, eu sou realmente um dependente, eu preciso de um tratamento,
Como é que foi a reação? E não só da sociedade como um todo, até mesmo, quem sabe, dos seus clientes, das pessoas mais próximas de você. Pastor, eu perdi um único cliente. Em toda a minha história, houve uma única pessoa, eu não vou ser hipócrita, não vou ser falso, que não quis que eu continuasse a patrocinar os seus interesses. Excetuando essa senhora, não houve um cliente sequer que me abandonasse. Por quê? Há muito tempo, quando eu conversava com as pessoas, eu converso de um jeito, não aquela coisa formal, eu procuro ser humano ao conversar. Eu explico para o pai, o seu filho, quando estava fazendo aquilo ali, ele não estava rezando, ele não estava orando. Ele estava traficando. Não estava na igreja. Isso que ele está fazendo é tráfico de drogas. Isso impõe uma pena de 5 a 15 anos. E eu sei disso porque eu já experimentei, eu já convivi, eu já me ambientei nesse lugar. Então, aqueles que me cercavam tinham conhecimento. Eu não vou citar nomes, mas quando a Cláudia me deu esse encontrão, que ela chegou e falou, é hora de dar um basta. Cláudia, sua esposa. Minha esposa. Eu procurei um amigo, eu estava descendo o primeiro tribunal do júri, quando eu encontrei com um promotor de justiça, e ele perguntou, tá tudo bem? Eu falei, não, eu estou dependente de crack. Eu tenho um médico para te indicar. E indicou o Ronaldo Laranjeira. Pois bem, a partir dali, eu conversei com o juiz-presidente do tribunal, pedi a ele, conversei com os demais promotores, no sentido de que houvesse um período que, num tratamento mais incisivo, em que a medicação poderia comprometer qualquer questão cognitiva minha, que houvesse uma interrupção dos meus júris. E isso foi combinado com os meus clientes, que souberam do problema, que tinham ciência do problema. Os juízes e os promotores concordaram com isso, e no período mais incisivo, quando havia uma carga medicamentosa mais enfática, mais profunda, eu fiquei afastado do plenário. Não houve, além disso, um problema sequer no campo profissional. Agora vamos falar sobre aquele momento do filme que nós vimos ali. Você não percebeu que tinha alguém te filmando? Pastor, todo dia acorda um idiota e o esperto está ali esperando. Eu fui o idiota da vez. Eu tinha o semblante estampado em tudo quanto era jornal, revista, qualquer veículo de comunicação, minha cara era conhecida. No local onde eu fui, a minha cara foi conhecida. E vou dizer um negócio para o senhor, naquela época eu não estava fazendo uso rotineiro do crack. Eu estava submetido a um estresse descomunal, de um inquérito policial que foi acachapante para nós, a defesa, que houve a necessidade da intervenção da OAB para a garantia das prerrogativas profissionais e pessoais dos acusados, dos ora investigados. E o que aconteceu? Num determinado dia, após uma audiência, eu fiz ingestão de bebida alcoólica e é um gatilho que provoca o self-control ser eliminado. Fiz a ingestão do crack, estava num lugar, aquilo é Rua Peçanha, eu falei primeiro que era a Ventosa, aquilo é na Rua Peçanha, que é o nosso Senhora de Fátima, no Carlos Prates. E ali apareceu a oportunidade e eu me curvei. Pois é, mas como é que você chegou ali? Era um lugar que você frequentava habitualmente? Não era. Para o senhor ter ideia, salvo engano, eu tinha ido visitar uma pessoa que morava nas cercanias, eu estava sem carro, eu saí, fui pegar um táxi, eu havia bebido e voltei a beber novamente naquele bar, que tem na esquina ali, um bar que atende taxistas, que funciona 24 horas. E conversa vai, conversa vem, eu vi o movimento, me aproximei, comprei a pedra de crack e fui fumar. Aquela época, pastor, eu não estava de forma incisiva fazendo consumo. Quando você diz aquela época, isso tem o quê? Isso foi em 2010. O vídeo foi feito no dia 29 de outubro de 2010. Quer dizer, está para completar ainda 2 anos. Vai fazer 2 anos. Eu já estava afastado do crack há aproximadamente 1 ano, 1 ano e meio. Eu já não tinha contato com o crack 1 ano, 1 ano e meio. Só tem que há uma corrente de entendimento que não há ex-alcoólatra, não há ex-dependente, existe o dependente. Há uma corrente de entendimento literário no sentido de que uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra, uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Então o que eu chamei ali? Falei, olha, eu tenho esse problema, eu tive uma recaída e fui pilhado fumando crack. Posteriormente a isso, há uma certa hipocrisia, há pessoas que me parabenizaram, há pessoas que me rechaçaram. No ambiente profissional, abertamente, nunca houve uma manifestação sequer, levando essa chaga para o embate processual. Fui recebido de maneira muito afetuosa
pelos desembargadores do Tribunal de Justiça, porque eu fiquei afastado 3 meses por conta de uma suspensão da OAB, e quando voltei a trabalhar, houve uma recepção muito afetiva por parte de suas excelências, porque eles verificaram o seguinte: o que existia ali era um homem com uma patologia. O profissional que ali chegou com 20 anos de profissão, ele não pereceu por conta daquele vício da droga. Então, o que eu verifiquei? É uma droga que você tem que ter força de vontade, em primeiro lugar, para se curar. Se você não tiver vontade, você não consegue ficar livre dela. Não adianta buscar Deus, não adianta buscar a família. Ela faz a degradação completa do ser humano. Eu tive a oportunidade, Vossa Excelência é deputado, vice-presidente numa comissão de enfrentamento ao crack da Assembleia, eu tive a oportunidade de comparecer a uma audiência pública, e uma preocupação que me aflige, que vai ser objeto de uma reunião que Vossa Excelência é vice-presidente, que trata do pós-tratamento. Porque o senhor colocou muito bem, a primeira coisa que tem que existir, e eu comungo com isso, porque eu sou exemplo vivo disso, é a vontade. É você olhar no espelho, é você olhar para dentro de si e descobrir: isso está destruindo a minha vida. É hora de dar um basta nesse flagelo que eu estou infligindo à minha pessoa. Mas depois disso, como é que eu vou voltar para a sociedade? A reinserção. Qual oportunidade que eu vou ter? Como é que eu vou me recolocar? Se você fala em reintegrar, se você não teve integração até o momento, se aquela comunidade está abandonada, se aquela comunidade não tem saúde, habitação, lazer, cultura, saneamento básico, você vai reinserir alguém que sequer direito básico tinha. Então, um problema que nós já enfrentamos é uma questão de política pública. Pois bem, o senhor falou em pandemia, concordo, e ela é avassaladora, ela é acachapante. Não há classe social, não há raça, cor, credo, opção sexual, ela afeta qualquer nível. São hipócritas alguns que me atiram pedras, são hipócritas, porque não vislumbram, às vezes, dentro do próprio lar, dentro do próprio seio familiar, problemas igual ao meu. E que, às vezes, já está lá instalado há muito tempo e a pessoa não tomou conhecimento, não sabe. Ou buscam colocar a sujeira para debaixo do tapete. No meu caso, já era do conhecimento do meio que eu convivia o meu problema. O que houve foi uma divulgação de uma imagem fortíssima daquilo que o pessoal já ouviu dizer que eu fazia, que era usar droga. Então, o que nós temos hoje? Famílias que são assoladas por essa doença, que tem cura. Eu sou prova viva disso, que se você tiver vontade, se você tiver determinação, você consegue se livrar. E depois, o meu caso, eu tinha uma profissão, eu continuei trabalhando. Você tem que propiciar a esses indivíduos que estão reintegrados, recuperados, resgatados, uma condição de trabalho, de lazer, de educação. Para quê? Para que nós não tenhamos uma recaída. O encontro com Deus se faz necessário, pastor. Eu era uma pessoa que não tinha crença. Eu busquei depois disso, por ingerência do Viana, por ingerência do pastor Wellington, de buscar conhecer a palavra. E tenho me dedicado, eu não tenho frequentado qualquer tipo de igreja, mas eu tenho buscado ler a Bíblia e dar a minha interpretação pessoal àquilo que foi a lição que Cristo deixou para todos nós. A igreja tem um papel preponderante, porque ela é a última fronteira que nós temos para buscar albergue, para buscar acolhida. E o trabalho que os senhores desempenham é de relevante monta. É impressionante o poder que existe quando você leva uma pessoa para dentro de uma igreja, que você vai dissociá-la do jogo, você vai dissociá-la do vício do álcool, o vício do tabaco, o vício das drogas. Então, o trabalho que se faz no campo espiritual, ele se mostra extremamente imprescindível para a recuperação, e eu entendo hoje que deve ser um enfrentamento por parte das instituições religiosas. É a reinserção, é a recolocação desse indivíduo que passou por essa patologia que eu passei e consegui superar. E deixo aqui, principalmente em relação ao amparo da minha esposa. Não fosse ela, eu teria perecido.